Então, gente, mais que amigos, friends. Acho que a Isadora vai rir. Cadê a Isadora? Levanta a mão. Se escondeu para não dar risada, né? Mas, assim como a gente estava cantando, né, o tema de hoje é Espírito Santo. Saiu, inclusive, lá no Instagram. E eu fiquei pensando o que a gente poderia falar sobre o Espírito Santo. De início, a gente já vê que ele precisa ser mais que o nosso amigo. Inclusive, meus sentimentos a quem gosta de Friends. Estou sendo um pouco hipócrita aqui porque eu não gosto de Friends. Mas morreu um dos personagens lá. Então, meus sentimentos a vocês, quem gosta, quem não gosta. Mas a gente precisa ser, de fato, muito amigo do Espírito Santo. E pensando nisso, eu construí hoje uma mensagem, uma fala, pensando em algumas características desse Espírito Santo. Dessa pessoa que está sempre com a gente, que de alguma forma nos motiva, que nos leva a lugares, que nos faz fazer algumas coisas que a gente não entende e que passa despercebido em relação à Bíblia. Pelo menos no Brasil, a gente tem a tendência de vincular sempre o Espírito Santo ao fogo. E esse é um dos pontos também que eu vou tratar hoje aqui, mas já adianto para vocês que ele é muito mais do que isso. Tem mais coisas que a gente pode encontrar no Espírito Santo, buscar nele, que não é somente o fogo. E vocês vão entender uma questão muito importante sobre o fogo do Espírito também. Pode passar aí, por favor. Para começar, então, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, tá? O Isaac já falou muito bem aqui para nós sobre Deus Pai, sobre o Filho também, sendo a primeira e a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo ele se faz a terceira. Então, nós temos o nosso Deus, ele é 3 em 1, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito também. Dentro da teologia, eu confesso para vocês que há esse mistério, né? Essa questão de como pode ser 3 em 1. Alguns desacreditam, outros acreditam, e tem o Tozer, que inclusive eu trouxe até o livro, para vocês darem uma olhada. Ele chama todo esse mistério de deidade. O que necessariamente é uma deidade? Deidade é como se fosse toda a divindade de Deus, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele pode se manifestar, tudo que ele expressa, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, tudo em todas as coisas. Isso, dentro da teologia, ele chama de deidade. Inclusive esse livro aqui, muito bom, depois eu posso passar para vocês se quiserem dar uma olhada, ele se chama O Conhecimento do Santo. Ele traz, da mesma forma com que eu trago para vocês hoje características do Espírito Santo, características sobre Deus. Tem coisas muito profundas aqui que, de alguma forma, nos revelam de quem Deus é, de como Ele age, de como Ele funciona, a partir dessa deidade, a partir dessa soberania que Ele tem sobre todas as coisas. Então, a gente pensa sempre isso, em relação à Trindade, sobre algo que é muito grande, que é soberano. E por isso que, às vezes, a gente não entende, não tem essa compreensão. É muito difícil para a gente humano olhar para uma pessoa e dizer, não, tu é 3. Se uma pessoa for 3, ela tem um transtorno de personalidade, né? Inclusive, saiu na Globo um dia uma menina falando lá. Mas, enfim. Mas Deus, ele é 3. Ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. Todos possuem uma parte do nosso Deus que nós cremos e eles funcionam juntos da mesma forma. Amém? Vou deixar aqui então, quem quiser dar uma olhada depois. Ele está com cheirinho de novo ainda. Quem gosta de cheirar livro, eu gosto. Vocês podem dar uma olhada, inclusive até mesmo para despertar a vontade de vocês de fazer essas leituras. Pode passar. Lá em Gênesis 1, agora nós vamos começar as leituras. Tá? Eu acho que não precisa colocar aí, senão vai sair do slide. Mas a gente já começa, desde o princípio da Bíblia, ouvir falar sobre o Espírito Santo. Em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Por que eu quis pontuar isso aqui para a gente conversar sobre o Espírito Santo hoje? Porque ainda assim nos fala sobre a própria Trindade. A gente vê que desde o princípio, desde todo o pensamento que Deus teve em relação à criação do mundo e até mesmo a nossa criação, Ele esteve presente. Não é à toa que está no versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, mostrando que Deus, quando Ele enxergou a terra, viu que ela era sem forma e vazia, o Espírito Santo já estava ali. Então, possivelmente, Ele foi influente também dentro dessa criação. Ele foi influente e participativo em relação ao que Deus gostaria de fazer, porque Ele, ao mesmo tempo, faz parte de Deus. Então, a gente não tem como separar isso um do outro.
Porque quando a gente pensa em Deus, ele vai se manifestar através do Espírito, que antes de tudo foi por meio de Jesus Cristo. Por isso que é uma trindade, por isso que são 3 em 1. É um contato que, por mais que pode ser que não faça tanto sentido na nossa cabeça, eles estão em conjunto, eles são participativos e estão no nosso meio, vivendo os 3 como um só, na nossa vida e através da nossa vida. E por causa disso, por causa desse pensamento, por causa de entender que o Espírito Santo, desde o princípio, ele já existia, estava lá junto com Deus, a gente precisa conhecer ele pessoalmente, para tanto discernir o que ele tem para a nossa vida, quanto também para manifestá-lo. E aí nós entramos em algumas características breves que eu trouxe aqui para vocês hoje, que a gente pode até mesmo pensar e discutir depois, se for o caso. Passa, por favor. Eu separei dentro dessas características 5, tá? A primeira, o Espírito Santo sendo o nosso consolador, que a Bíblia depois, a gente vai ler depois os versículos que falam sobre isso. O Espírito Santo sendo o nosso intercessor. O Espírito Santo sendo aquele que nos convence. O Espírito Santo como fogo. E aí fica um ponto de exclamação ou de dúvida, porque às vezes pode ser como pode não ser. E 5, o Espírito Santo como aquele que nos oferece dons. Amém? Pode passar, vamos para o primeiro. Então o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Vamos ler lá em João, capítulo 14, os versículos 15, 16 e 17. Vocês podem ir abrindo aí enquanto eu abro aqui também. Acharam? Capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Dependendo da versão tem ajudador, dependendo da versão tem o consolador. Mas enfim, vocês vão entender que é tudo a mesma coisa. Que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Para a gente entender um pouco o que Jesus estava falando aqui, a gente precisa ver um diálogo que acontece, inclusive, em alguns versículos antes, no capítulo 14. É um diálogo, talvez, muito famoso. Jesus está contando algumas coisas para o pessoal ali, né, orientando sobre o que aconteceria com ele. E Filipe questiona Jesus, diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Quando ele faz esse questionamento, Jesus, de alguma forma, ele fica até um pouco incomodado. Ele vai dizer assim: bom, vocês estão há tanto tempo comigo, vocês comem comigo, vocês convivem comigo, vocês andam comigo, vocês pregam comigo, e ainda me perguntam quem é o Pai, de que forma eu preciso revelar para vocês a Deus. Por que ele diz isso? Porque, de alguma forma, pensando na Trindade, ele também era Deus. Ele e Deus, Jesus e Deus, eles eram um. Então, tudo aquilo que Jesus fez, o que ele manifestou, a forma com que ele ensinou e o que ele deixou para a gente de ensinamento em todo o ministério dele, revela quem é o Pai. E os discípulos não estavam entendendo aquilo naquele momento. E por isso que Filipe, de alguma forma, questiona Jesus. Um questionamento muito importante, até mesmo para o que Jesus falou agora, nesse capítulo, nos versículos 15, 16 e 17. Pensando nisso, tendo essa dúvida, entendendo que a gente como humano às vezes não vai entender de fato os mistérios que Deus tem, ele diz: bom, vou deixar com vocês alguém que vai testificar de toda a verdade, que vai testificar de todas as coisas, que vai estar com vocês o tempo todo, que é um encorajador, que é um consolador, que é um ajudador, que é um auxiliador, que é o Espírito Santo. Ele vem para que a gente entenda todas as verdades sobre o nosso Senhor, todos os mistérios, todas as coisas que talvez a gente ouve e não entende. Quem de alguma forma vai dar esse entendimento para você é o Espírito Santo. Por promessa de Jesus, obviamente, para a nossa vida, mas também para que a gente pudesse andar com ele de uma forma mais saudável, sem ser tão lunático, vamos dizer assim, viajado, inventando coisas, paranoico, enfim. Pode passar. Esse consolador, nesse versículo, no grego ele vai trazer a palavra parakletos. O significado dessa palavra, não sei se vocês já ouviram ou não, mas ela vai dizer que é alguém convocado para estar ao lado de alguém, chamado para ajudar alguém. É um ajudador, é um amparador, é um assistente.
Então, por isso que em algumas versões, embora a palavra seja diferente, que foi traduzida ali, nos traz o mesmo sentido. Ele continua sendo essa pessoa que nos encoraja, que nos consola, que nos ajuda, que nos assiste, que nos ampara, por promessa de Jesus sobre a nossa vida. Não necessariamente isso a gente pode vincular ao fogo, mas ele está presente na nossa vida, por promessa de Jesus. Então a gente crê que Jesus sabe que ele é fiel, que ele vai cumprir aquilo que ele nos ensinou. Então, para que a gente resolva, e de alguma forma, olhando para Jesus, entenda até mesmo quem é a Deus, ele nos deixou o próprio Espírito, para que isso testifique na nossa vida, para que a gente tenha o discernimento de tudo que é espiritual, por meio das Escrituras, por meio da presença de Jesus, por meio do seu Espírito. Amém? Pode passar. Volta 1. Por causa disso, isso aqui é muito importante, até porque eu fui pesquisar em relação a... Até mesmo aquela música que tem nosso amigo santo. Não tem nenhum versículo que diz que o Espírito Santo é o nosso amigo. Mas quando a gente pensa dessa forma, entendendo como ele age, como Jesus permitiu com que ele se desenvolvesse na nossa vida, a gente pensa nele como nosso amigo. Geralmente um amigo é aquele que está perto, que de alguma forma vai te exortar, vai te corrigir, vai falar alguma coisa para você. Vai te dizer, ó, vai por aqui, ou não vai por aqui, ou vai junto para bater em alguém, enfim. É aquela pessoa que está perto. E o Espírito Santo ele está sempre com a gente, porque Jesus falou, e ele está perto de nós. E por isso, a gente tem ele como nosso amigo, como nosso friend. E ele está presente e não nos abandona de forma alguma, por causa de Jesus. Agora pode passar. Essa é a segunda característica que eu pensei em trazer para a gente entender aqui hoje, tá? O Espírito Santo ele é também o nosso intercessor. Vamos ler lá em Romanos 8, os versículos 26 e 27. Vocês me avisem quando vocês acharem aí, gente. Acharam? Quem achou de sim? Amém. Versículo 26. Achou? Achou? Que diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Para a gente entender um pouco aqui qual que é essa função, essa característica do Espírito Santo, a gente precisa pensar sobre o que é uma intercessão. Claro que isso é uma outra pregação, é algo muito mais complexo se a gente fosse reduzir a algo aqui. Mas a intercessão é estar entre. A gente vai ver lá em Hebreus, talvez Paulo, não se tem certeza, escrevendo que Jesus é o nosso mediador. Ele é a única pessoa que está entre nós e Deus. E é por isso que a gente só encontra caminho até Deus por meio dele. Porque foi ele quem, de alguma forma, se entregando na cruz, rompeu com todo esse paradigma do pecado sobre as nossas vidas, que é o que nos tirava da presença de Deus. Sendo o Espírito Santo parte da Trindade, e também Jesus, e também Deus, ele é aquele que está entre as nossas petições, entre aquilo que a gente pede, entre aquilo que a gente não sabe pedir, e entre aquilo que a gente não consegue pedir. Ele leva a Deus de alguma forma. Ele está entre nós, entre Deus, em relação a tudo que nos envolve, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, ele está ali. E Deus, conhecendo o Espírito Santo dele, que está no nosso coração, recebe toda essa mediação. Por isso que, de alguma forma, dizendo aqui para vocês, a gente não deve nem mesmo ter medo de orar. Ah, mas eu não sei orar, eu não consigo orar. Quando você, de alguma forma, se dispõe até o Senhor, se coloca diante dele em oração, o Espírito Santo ele também é encarregado de levar isso até Deus, você conseguindo se expressar ou não. A Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis, a gente pode pensar nisso sendo um choro, um balbucio, alguma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, mas que vem e que Deus entende. Claro que talvez no momento a gente não entende, é importante buscar para que se entenda isso que está acontecendo, até porque se torna também uma maturidade, a gente orar a Deus, de estar com o Senhor. Mas o Espírito Santo ele faz esse papel de mediador, de estar entre nós e aquilo que é espiritual e que a gente eleva até o Senhor. Então, aquilo que a gente não sabe, o que nós não conseguimos, ou até mesmo aquilo que a gente não tem noção do que está acontecendo, o Espírito Santo sabe.
E por meio do Espírito Santo, Deus vê e entende quais são as nossas aflições, os nossos anseios, as nossas alegrias e aquilo que, através de uma oração, a gente está tentando transmitir. Por isso que, pensando nessa característica, o Espírito Santo também é o nosso intercessor, assim como nós lemos aqui. Passa para o próximo. Terceira característica, o Espírito Santo é aquele que nos convence. Vamos ler lá em João, no capítulo 16, versículos 7 e 8. Acharam? Versículo 7. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma coisa que eu sempre falo em relação a isso, que eu acredito também, tá? Que ninguém acordou hoje de manhã e disse assim, nossa, hoje eu vou lá no Templo das Nações aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Do nada. Nunca veio na igreja, nunca conversou com crente, tem ódio de crente, e ele acorda e diz, não, hoje eu vou lá, aceitei, agora eu sou crente. Acredito que não. Pode ser que sim, não duvido do Espírito Santo, tá? Mas é bastante improvável, porque de alguma forma ele precisa ser anunciado. Jesus precisa ser falado para que uma pessoa tenha a oportunidade de crer. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então ele precisa ser pregado, ele precisa ser ministrado sobre um coração. E nesse momento o Espírito Santo ele vai e convence da justiça, do pecado e do juízo. O texto ele vai nos dizer o porquê de cada um desses. No versículo 9. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. A gente entende que o mundo ele jaz no maligno. A Bíblia diz isso. Esse mundo ele já está perdido, ele já está acabado. A ira de Deus está sobre ele e em algum momento ela vai se cumprir. Isso também é um ponto lá da intercessão. Mas esse mundo aqui ele já está condenado a ser destruído. A chegar no fim, todo o ouro ser consumido, toda a beleza ser destruída, as estrelas caírem, o mar secar, a terra se destruir, enfim, como nós vemos lá no Apocalipse. Dentre as certezas, a gente sabe que esse mundo ele já está condenado. E a única forma de isso ser quebrado em relação à nossa vida é, primeiro, por convencimento do Espírito. Porque ele nos traz essa consciência de que nós somos pecadores, de que esse mundo ele está assim, obviamente, por causa nossa, por conta do pecado que há no homem e que gera destruição, que gera morte. O salário do pecado, ele é a morte. Então ele vem nos convencendo do pecado porque o mundo se recusou a crer. Por isso que eu digo para vocês que ninguém acorda pela manhã e vai lá e diz, não, hoje é o meu dia, né? Hoje é o momento que eu tomei essa decisão e é agora. Porque o mundo ele se recusa a crer em Jesus. Ele se recusa a entender que aquilo que ele fez é para a nossa salvação. É para que a gente possa voltar a ter o contato com Deus, que foi permitido desde a criação, que foi o plano principal, de que a gente estivesse junto com Ele por toda a eternidade. Versículo 10, ele nos convence da justiça, porque eu voltarei ao Pai e não me verão mais. Justiça é como se a gente entendesse que o que Jesus fez foi também por amor a nós, mas foi por um plano maior. Esse triunfo que Jesus teve na cruz, essa vitória sobre a morte, essa vitória sobre o pecado, é o que justifica tanto a presença do Espírito na nossa vida, quanto essa vitória que Jesus teve sobre o mal, sobre o maligno. Deus enviou ele para que ele cumprisse isso, e ele cumpriu. E com isso, com essa forma, ele fez justiça. Ele fez justiça sobre o pecado, ele fez justiça sobre esse mundo, tanto que a Bíblia vai dizer que ele é soberano nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, por causa da sua morte de cruz, a gente pode ser justificado. E o Espírito Santo somente nos convence disso, de entender que o plano que Deus teve em entregar Jesus para morrer numa cruz, somente Ele pode dizer que é verdade. E a gente só acredita por meio desse convencimento. A gente só tem esse entendimento, esse discernimento do que o que Cristo fez é por amor a cada um de nós e nos envolve ao plano de salvação por causa do Espírito Santo. Então, por isso que Ele convence, tanto do pecado como da justiça e também do juízo, no versículo 11.
que diz assim: do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Com a morte de cruz, Jesus ele venceu tudo que está nesse mundo, tudo que tem nele. Ele triunfou sobre as forças do mal. Ele triunfou sobre o governo, sobre aquele que governava esta era. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que o maligno. Ele é maior do que qualquer tentativa de Satanás contra as nossas vidas. E ele convence, de certa forma, a gente, trazendo o juízo disso. Então, tanto de convencer de que nós somos os pecadores, convencer de que Jesus morreu por amor a mim, ele também nos convence de que tudo isso foi um triunfo. E de que, independente de qualquer situação, nós estamos debaixo do governo de Jesus e de nenhum outro. Porque ele foi justo em cima disso. Ele fez juízo em cima disso. E a gente só tem esse entendimento, nós só cremos nisso, nós só temos essa convicção de que o que Jesus fez é real, de que ele está no nosso meio e vive em nós, e a gente manifesta isso por meio do Espírito Santo. Por isso que ele é aquele também que nos convence. Para encerrar essa característica, eu quero ler com vocês daí o versículo 12 até o 15. Deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Que diz assim: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não faltará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então, tudo que a gente sabe, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente lê, se não for por meio do Espírito, talvez não seja algo tão legal para a nossa vida. Porque é Ele quem nos convence, é Ele quem nos permite crer em Jesus, é Ele quem faz com que esse movimento de a gente se voltar até Deus, é tudo por meio do Espírito. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos movimentos e até mesmo quereres, não sei se existe isso, mas enfim, é secundário em relação à vontade de Deus sobre a nossa vida. E nós só nos movimentamos dessa forma por conta do Espírito Santo, que está em nós e que nos convence de todas as coisas. Pode passar o próximo. Tem alguém aí? Vou passar acho que uns 2 slides. Eu já falei e nem acompanhei ali. Mais um. Aí. E agora sim, o Espírito Santo é fogo? Um pouquinho polêmico, tá? Ou não, também depende. Vamos ler em Mateus, no capítulo 13, versículo 11, 12 e 13. Todo mundo achou? Sim? Diz assim, isso quem está dizendo é João Batista, tá? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem mais... Não é isso aqui, gente. Acho que eu errei, Mateus 3, sabia? Estava errado. Eu vi que não era João Batista falando ali. Mateus 3, 11, isso. Ele diz assim, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quero ver se vocês podem discordar de mim, tá? Mas nesse versículo, ele está falando sobre 2 coisas. Ele diz que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então são 2 coisas. E isso aqui eu acho que é um ponto muito importante e muito interessante, porque vale o contexto
do que João Batista está dizendo nesse momento. Confesso para vocês que eu não tenho problema nenhum com fogo, tá? Acredito nos dons do Espírito, em todos. Acredito na manifestação com fogo. Depois eu vou comentar sobre isso também. Mas existe uma responsabilidade da nossa parte impedir para que o fogo do Espírito nos tome. Por quê? João Batista está falando ali sobre o trigo e sobre a palha, no final. E de alguma forma isso vai ser também separado. A gente pode pensar até nos fins dos tempos, quando Jesus fala sobre separar umas ovelhas para um lado e os bodes para o outro. O que significa quando ele fala que nós seremos batizados do Espírito Santo e com fogo? O fogo aqui, nesse sentido, ele vai trazer um senso de justiça. Por que a gente é responsável por isso? Porque quando você clama pelo fogo, quando você pede para que Deus te batize com fogo, você está pedindo com que o Senhor seja justo com você. E aí fica a reflexão. A gente vai ser palha, que vai queimar nesse fogo e se consome. 2 segundos, pegou fogo na palha, ele incendeia tudo. Ou a gente vai ser trigo, que é separado desse momento. E daí sim, com o Espírito Santo na gente, ser testificado e justificado por aquilo que ele é. Eu não desacredito disso, mas entendo que tem uma responsabilidade em relação àquilo que a gente pede ao Senhor. Você pode ser batizado com fogo e deve. Você pode ser batizado no Espírito Santo e deve buscar isso. É uma das coisas mais importantes da gente como cristão, ter isso no nosso coração. Mas saiba que no momento que você pede, ele vai provar você. Ele vai separar você. E a gente vai descobrir se somos palha, se o fogo que vem do Senhor nos consome, extermina, ou se o fogo ele vem e permanece com a gente, como a gente sendo trigo, sendo fruto do que o Senhor quer para a nossa vida. Quando eu entendi isso, eu fiquei bastante reflexivo, porque às vezes a gente não tem muita noção. Volto a dizer, o Espírito Santo é nosso intercessor. Possivelmente ele levou aquilo que você gostaria de ter para o Senhor e disse, não, é isso aqui que ele está pedindo. Não vamos terminar com uma coisa que ainda nem começou. Mas há uma responsabilidade quando nós clamamos pelo fogo do Espírito. Esse fogo ele pode nos consumir, ou ele pode nos testificar diante da presença do Senhor. Amém? E é isso que João Batista está querendo dizer nesse momento. Por isso que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito nos justifica diante do Senhor, e o fogo ele pode consumir você. Acredito que se você tem o Espírito Santo e pedir por isso, Deus vai ver, não, ele está tentando pelo menos, mas o fogo ele nos consome. E isso é uma responsabilidade que nós temos como cristãos e carregamos inclusive no nosso ensino. Amém? Quem possui o Espírito Santo de Deus passará pelo fogo de sua justiça, mas não se queimará, não será consumido como a palha. Amém? Pode passar, por favor. Volta um. Esse aí. Atos 1:8. Agora a gente começa no tendel. Atos 1, versículo 8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esse poder aqui, se a gente for para o grego, a gente vai ver que vem de um ministério muito conhecido por aí, que é o dunamis. Dunamis, ele pressupõe a palavra dinamite, então é algo que explode. Então, quando o Espírito Santo ele vem sobre você, ele pode explodir. E aí é gritaria, é mortal, é gente voando, gente correndo, gente flutuando, gente se rolando no chão. A gente não sabe. Isso é pessoal de cada um. Isso é pessoal de cada um, tá? Mas ele vem com poder. Então, quando descer sobre você o Espírito Santo, você receberá poder. Mais uma vez, nós entendemos a responsabilidade de pedir isso ao Senhor. Ele vai te queimar se você quiser. Mas aí, você vai permitir se manifestar o que ele tem no seu coração a ponto de se expor dessa forma? Aí vai da forma como nós olhamos para isso. Mas ele é poder.
É a manifestação do Espírito de Deus em nossa vida, seu poder que às vezes explode em nós, através dos dons concedidos pelo Espírito. Esse poder nos faz testemunhar a vida de Jesus. Acho que eu escrevi errado ali. Nos faz testemunhas vivas de Jesus, isso. Que eu não enxergo muito bem, tá? Me perdoe. Mas aí é um outro ponto muito importante, porque a gente canta, a gente ora, a gente busca o Espírito, mas às vezes não testemunha para ninguém. A gente está dentro do ônibus com um cara lá, a pessoa não tem nada da vida, olha para ti e diz, não, vou me matar. E a gente diz, vai ter mata mesmo, que isso aqui está uma desgraça, nem eu aguento mais. Mas a gente canta, a gente ora, a gente busca, a gente prega dentro da igreja, mas às vezes não é uma testemunha viva do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, aquilo que Ele fazer na sua vida, que você fale a mais pessoas, porque pode ser o poder de cura através de você. A gente não sabe, por isso que a Bíblia nos ensina a falar o tempo todo. Preguem o tempo todo, em tempo e fora de tempo. Porque a gente não sabe o que é aquilo que aconteceu em mim, o que o Espírito Santo moveu em mim, o que o poder dele explodiu em mim, pode fazer também na vida dessa pessoa. Então, testemunhe. Talvez você não esteja nem curado, mas você está buscando. Eles, ainda não recebi, mas eu sei que ele vai. E às vezes esse incentivo é muito melhor do que você orar, impor as mãos e a pessoa ser curada. Porque ela pode ser curada, recebeu e nunca mais nem olhar nessa cara, porque ela já ganhou o que ela queria. Sejam testemunhas do Senhor, através do poder e do fogo do Espírito. Busquem isso incansavelmente. Mas façam o jus àquilo que o Senhor depositar na vida de vocês. Respondam ao que Ele tem chamado a cada um. É isso que o Espírito Santo nos dá. Ousadia, poder. Se você receber poder do Espírito Santo, seja testemunha dele aonde você colocar o pé. Você não precisa sair gritando, falando, ser aquele crente chato. Mas se você tem a oportunidade, seja testemunha dele, porque é esse o poder que o Espírito Santo depositou sobre a sua vida. Amém? Passo próximo. Atos 2, como a gente estava cantando. Versículos 1, 2, 3 e 4. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Gente, orar em línguas é um dom do Espírito, amém? Nesse momento foi a forma com que Deus resolveu se manifestar para aquelas pessoas. A gente vê em todo o contexto que tinha, por conta do Pentecostes, por conta da festa que acontecia em Israel, vinha gente de fora. É como se a gente, sei lá, fizesse aqui um evento da América Latina. Podia vir gente falando inglês, podia vir gente falando espanhol. O Cassiano ia traduzir para nós, mas ia vir gente ali de todos os lugares possíveis. E Deus se manifestou dessa forma em cada discípulo naquele momento. E a Bíblia vai dizer que cada um, no latim, no grego, na sua linguagem, entendia o que estava sendo anunciado por Deus. Ele veio com poder, ele veio com fogo. A gente não tem como saber exatamente o que eles viram, mas a forma com que eles expressaram o que estava acontecendo ali, eles diziam, não, parece uma chama. É como uma língua de fogo. Se alguém aqui já viu, me conta depois, porque eu acho muito, muito massa, tá? Mas é a forma com que Deus se manifestou naquele momento. E foi através do dom de línguas, para que todos que estivessem ali, entendessem o que Deus queria dizer naquele momento. Foi algo entendível, foi algo que foi ministrado ao coração de cada um. Eles foram batizados no Espírito, batizados no fogo, passaram pela justiça do Senhor e foram testemunhas. O dom naquele momento que se manifestou na vida de cada um, testemunhou para que os outros que estavam lá fora ou debochassem, ou achassem horrível, ou se escandalizassem, ou entendessem o que Deus estava fazendo naquele momento. Amém? Ser cheio do Espírito Santo te faz viver estas manifestações que não são representadas somente pelo dom de outras línguas. Mas ser cheio do Espírito, ele está voltado principalmente em a gente ser testemunha dele. Ser convencido do que ele fez, viver o que ele pregou para nós e anunciar o nome dele para outras pessoas. Ser e fazer discípulos. Amém? O Espírito Santo é fogo. Sim, ele é fogo.
E Ele pode nos queimar em justiça, ou nos queimar para sermos testemunhas e manifestarmos o poder dEle. Amém? Vamos para o próximo. Alguém me cuida do horário, por favor, aí, que eu não sei que horas são. O Espírito Santo nos dá dons. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 3 ao 11. Que diz assim: por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servirmos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito Santo dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A outro, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres, a outro, a capacidade de profetizar, a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Mais para frente, a gente vai ler Paulo falando também aos Coríntios, que o maior dentre todos esses dons, dentre todos os chamados, dentre tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer dentro da igreja e fora da igreja, é o amor. A gente comentava, inclusive, lá embaixo na sala de oração, de que de nada importa se eu profetizo, se eu oro em línguas, se eu interpreto línguas, se eu prego, se eu sou um evangelista, se eu sou um apóstolo, se eu não tiver amor. Amor em relação ao meu próximo. E mais uma vez, isso testifica de que o Espírito Santo convence o nosso coração. Se nós pedimos pelo fogo, se nós pedimos pelos dons, e a gente passar pela justiça dele, a gente precisa, ao mínimo, amar o próximo. Entender que isso não serve a mim, não serve para a minha vanglória, ou para que eu apareça em algum lugar alto, mas para edificar a igreja de Cristo. Os dons, a mensagem, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre a igreja dele, que hoje está aqui reunida e a gente está conversando sobre isso. E ele vai nos dar esses dons. Não para benefício próprio, mas para abençoar vidas, para amar o nosso próximo, para a gente se negar e, se necessário, como a Bíblia diz, dar a vida por essa pessoa. Não necessariamente morrer por ela, mas enfim, depende da forma como você interpreta, porque Jesus já fez isso também. Mas se doar tudo que há em nós por amor a essa vida, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que no momento em que ele receber também esses dons, ele possa estar abençoando mais pessoas. Creia nessas manifestações, faça parte de tudo isso. Busque em Cristo tudo que você precisa para o seu ministério e de bom grado receberá para edificar aqueles que precisam. Todos esses dons que vêm do mesmo Deus, que vêm do mesmo Espírito, pelo mesmo Jesus, que são 3 em 1, eles se manifestam por amor à igreja de Cristo. Para que a gente amadureça aqueles que estão chegando. Para que aqueles que já passaram amadureça a gente que está aqui. Mas para que todos, em comunhão, em amor e em um só Espírito, vivam o fruto que Jesus deixou para a nossa geração, para a nossa vida, para a nossa igreja. E testifiquem desse como testemunhas dele, onde quer que a gente estiver. Amém? E acima de tudo isso, o maior de todos os dons é você amar o seu irmão que está do seu lado. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, ou 2 João, ou 3 João, é um dos João, de que se a gente não ama o nosso irmão que está do nosso lado, a gente não ama mais nada, nem a nós mesmos, nem mesmo a Deus, porque Deus é amor, e Ele nos amou através de Jesus Cristo. Então, se você hoje, talvez de alguma forma até mesmo criticou algo dentro da igreja, em relação a todas essas manifestações, saiba que você deveria ter amado essa pessoa.
Se Deus, de alguma forma, te deu o dom de discernimento de espírito, você pode ir lá e exortar essa pessoa para que ela amadureça. Caso isso é algo muito pessoal. A gente não pode infligir aquilo que o Espírito Santo está falando ao coração daquela pessoa. Principalmente porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. E aí é uma linha muito tênue de demonizar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas esse é o Espírito Santo de Deus, que trabalha na nossa vida dessas formas. E muitas outras. Se a gente fosse pegar versículo a versículo aqui, a gente ia semanas conversando e talvez ainda não terminaria. Porque ele se manifesta de várias formas na nossa vida. Ele é aquele que nos consola, ele nos ajuda, ele nos dá dons, ele nos incentiva, ele nos motiva, ele intercede por nós, ele nos faz viver Cristo, ele nos faz acreditar em Cristo, enfim. Tem inúmeras características que somente ele pode fazer na nossa vida e que nos traz até aqui, no sábado à noite, ouvindo uma pessoa falar sobre um espírito que a gente nunca vê, mas que sente que ele está aqui, que ele vive. Amém? Eu acho que tem mais um. Seja amigo do seu amigo Espírito Santo. Ele não vai te abandonar, pois é promessa de Jesus. Passa mais um. E era isso. Brevemente, em relação às características do Espírito Santo, de forma com que se manifesta também na nossa vida, é isso que eu tinha para dizer hoje. Acredito em tudo que a Bíblia manifesta e expressa sobre os dons, sobre a forma com que ele age em nós e através de nós, sobre a forma com que através de nós, inclusive, ele nos leva a lugares para falar do nome dele. E tudo isso é por meio do Espírito Santo. Busque sim a presença dele, busque muito o fogo do Espírito, se for algo para o seu coração, mas não esqueça de que com isso a gente precisa amar o nosso próximo e a gente precisa ser testemunhas vivas do que o Senhor está fazendo, tanto na nossa vida, quanto na nossa igreja, quanto em qualquer lugar que ele pode fazer. A gente não tem esse controle. Ele é dunamis, ele é poder, ele explode. E aí fica a questão. Você permite com que ele faça isso na sua vida? Você quer de fato ser uma testemunha viva de Jesus para ganhar mais pessoas para ele, para o reino, para a sua igreja, para a sua célula, enfim. Porque se você dizer sim e dizer eis-me aqui, Senhor, ele vai começar a manifestar na sua vida algo. Ele é um Deus que nos ouve, ele é um Deus que está presente com a gente. E é um Deus vivo. E sendo um Deus vivo, ele vai se comunicar de alguma forma. E essa forma é por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, por meio da nossa oração, do nosso devocional, da nossa busca em relação a ele, na disposição que ele teve para que o nosso coração também estivesse nele. Eu tenho um outro livro aqui que eu trouxe também, e eu quero ler um trechinho. Esse livro aqui, o nome dele é Manso e Humilde, do Dane Ortlund. O coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. É um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Não terminei ainda, estou quase terminando. Mas ele, ao mesmo tempo que é muito teológico, ele é muito Jesus, assim. É uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo é profunda. E que a gente aprende muito em relação ao que ele escreveu. Eu quero ler um trecho com vocês. Acho que se o louvor quiser ir se organizando já, você pode ir. Que diz assim: o Espírito pega o que lemos na Bíblia e acreditamos no papel, sobre o coração de Jesus, e move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Uma coisa é saber, quando criança, que o seu pai te ama. Você acredita nele, você leva a sério as palavras dele, mas outra coisa, inexprimivelmente mais real, é cair no seu abraço. Sentir o calor, ouvir o coração dele batendo no peito, de modo a conhecer instantaneamente a força protetora de seus braços. Uma coisa é ouvir que ele te ama, outra coisa é sentir o seu amor. Essa é a gloriosa obra do Espírito.